recadinhos aqui da casa. A nossa casa oferece evangelização às terças-feiras para crianças e adolescentes de 4 a 12 anos, sempre no mesmo horário da palestra. Então, quem tiver filho em casa nessa idade, podem trazer, que eles vão ficar numa salinha separada, reservada a eles, e lá eles vão ter os ensinamentos do Evangelho de acordo com a idade de cada um. Então, as crianças e adolescentes podem subir. Quem desejar colocar sua garrafinha com água para ser fluidificada, poderá deixá-la na bancada que fica no fundo do salão. A espiritualidade amiga vai colocando boas energias na água, de acordo com cada caso e com cada necessidade. Então, quem for trazer a garrafinha com intenção para algum familiar, para algum amigo, coloque o nome da pessoa pela qual a intenção dessa água, para ser fluidificada de acordo com a necessidade da pessoa. Pedimos a gentileza de manter o seu celular desligado ou no modo silencioso, para que não quebre a energia vibracional da casa. Caso seja necessário atender, o favor de dirigirem-se à recepção do GFEAC. Pedimos também que mantenham o silêncio em todo o recinto dessa casa, principalmente durante a palestra e o momento do passe. Este ambiente é considerado um hospital espiritual, onde todos somos amparados. Portanto, precisamos colaborar para que tenhamos aqui uma boa harmonização. Eu convido a todos a fazer a prece comigo. Quem quiser fechar os olhos, sintam-se à vontade. E vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos ao alto, até o nosso Mestre Jesus, pedindo o amparo da espiritualidade amiga aqui presente, pedindo o amparo do nosso Mestre Jesus, para que possamos todos estar receptivos para receber todas as boas palavras que o ego, o ar, irá falar para a gente. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos. E que as boas energias que se formam neste ambiente possam ser levadas a todas as pessoas que vierem aos nossos pensamentos durante toda a palestra, a todas as pessoas que estão em sofrimento, que possam receber essas boas energias da casa. Que possamos todos fazer uma vibração pelo nosso país, por todos que sofrem e por todos que precisam de prece neste momento. Gratidão, Mestre, que assim seja. Nosso tema da noite, a fé cura. Eu passo a palavra ao Arlen.
eu coloquei aqui na frente do ar, que o ventilador contribui menos aqui, para tirar um pouco do efeito. Mas vamos lá. Voltando à pergunta. A fé cura? No final a gente vai ver se podemos fazer essa afirmação. Fé, eu trouxe 3 definições de fé muito interessantes, apesar dessa primeira ser da internet é uma terra de ninguém, mas eu gostei do que está colocado ali. Fé do latim é a adesão de forma incondicional. Aderir incondicionalmente, sem impor condições, sem exigências. Essa adesão a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia. Gostei desse conceito. Mas esse não é espírito. Então vamos ao espírito. André Luiz, está com nós no começo do nosso lado. Fé é a manifestação divina do homem. É legal. E tem também Paulo de Tarso na carta aos Hebreus. Você tem um pouco mais de ciência. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Espero algo, mas já tomei posse. É um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Aqui está colocado de uma forma mais complexa. Tem algumas traduções. Essa tradução primeira é da Bíblia de Jerusalém. É uma das traduções da Bíblia que é recomendada por Haroldo, que contém menos deturpações. Mas essa outra aqui aí é de fonte da internet. Também podemos colocar esse mesmo texto conforme uma outra tradução. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos pensar como é que funciona o nosso sistema de fé. Fé é eu acho, eu acredito. O que eu acho hoje, amanhã eu posso achar. O que eu acredito hoje, amanhã não acredito mais. Se fé for isso, está meio capenga. Isso também, no popular, a gente repete muito isso. Fé é a certeza daquilo que não se vê. Ter certeza de algo que não se comprova, que não é palpável, mas é. E pela minha vida eu já vi pessoas demonstrando tal intensidade de fé que arrepia. Não sei se isso é fé, mas quando alguém me pergunta, você acredita mesmo nessas coisas que o Espiritismo diz? Você acredita que sobrevive após a morte?
qualquer tipo de prova, de comprovação, de confirmação, de demonstração ou critério objetivo de verificação, sem nenhuma possibilidade, pela absoluta confiança que se deposita nesse critério. Nós, seres humanos, mesmo quando ainda primitivos, sempre expressamos uma certa, no início primitivos, uma demonstração de temor. Se foram colocados para nós. Mas tem ali algo que a gente pode dizer que caminha um pouco na direção da fé em relação a Deus, a inteligência superior, ao absoluto, né? O Espiritismo, como uma doutrina cristã, para nós é Deus, mas existem várias formas de se referir a esse princípio e que a gente respeita, segundo várias denominações diferentes. O Espiritismo tem Jesus como modelo. Kardec, quando tomou conhecimento de que através de uma mesa, um material bruto, obtinha-se respostas inteligentes a perguntas que eram formuladas, primeira conclusão que ele tirou: mesa não tem cérebro. Se através da mesa vem uma resposta inteligente, existe um cérebro para além da mesa respondendo através da mesa. Isso foi 160 e uma China. 163. 160. 170. Só que ele tomou conhecimento da existência, da sobrevivência, que já tinha-se uma noção. Kardec já era religioso, não conhecia o Espiritismo, o Espiritismo foi dado ao conhecimento por ele, a partir dele. Mas ele já tinha princípios religiosos e ele não entendeu de fundar religião, criar religião. Então, porque a gente pode dizer que, em essência, a gente se refere muito ao Espiritismo como religião. Mas eu gosto mais até, às vezes eu também falo religião, mas eu gosto mais de expressar a relação ao Espiritismo como uma doutrina. Porque ele pontuou bem que não tinha rituais, não tinha dogmas, não tinha. Era um conjunto de ideias positivo, de confirmação, e que, em busca de conhecer mais, se aprofundar nessas ideias, o campo se abria para seguidores de todas as religiões. Católicos, evangélicos, budistas, hinduístas, e ele disse que só não aos ateístas e aos materialistas, porque eles não acreditam na existência da alma, do espírito. Aí fica difícil. Mas ele falou que na mesa onde os espíritas se sentassem, poderiam se sentar para estudar junto pessoas de diversas religiões. E aí ele dá uma pontuada para nós que ele não queria criar um sistema religioso. Isso que ele apresentava, ele tinha a intenção que não fosse tomado como um sistema religioso convencional. Apesar que quando a gente vem, o Espiritismo a gente arrasta um pouco
momento. Muitas das vezes, foi a primeira impressão que eu tive quando bati o olho no tema. Curar uma doença. Curar algo que não está saudável. Quem de nós não tem algo a ser curado? E de imediato, o que vem à nossa ideia é para a gente ou para alguém que a gente conhece que está passando por um padecimento de doença mais séria que pudesse obter a cura. Mas aí eu posso olhar material que aponta dessa doença. Se é o restabelecimento da saúde, da condição o mais forte possível, condição física plena, nós estamos olhando para isso com um enfoque muito de ordem material, esquecendo um pouco do componente espiritual que está aí. E esse componente espiritual, muitas vezes, é principal, é o fundamental. Tem uma limitação física, tem uma disfunção, quero restabelecer, quero obter o reequilíbrio. Mas a gente sabe, como espíritas, nós somos informados que toda doença, antes de se expressar fisicamente, está marcada em nosso peito espiritual. Toda doença, antes de se expressar no físico, surgiu a nível espiritual. E aí entra na ordem dos fatores da presente existência ou de uma existência passada que se reflete na existência atual. Isso porque uma das características do espírito é absorver marcas energéticas, não somente do negativo, mas também do positivo, mas no estágio de evolução que a gente se encontra, o negativo ainda é muito presente e está tudo certo, não é síndrome de vira-lata, é reconhecer o estágio em que nos encontramos muito lucidamente. Se nós, a evolução é um princípio básico, nós já saímos do zero e não chegamos no 100, estamos aqui no meio. Muito melhores do que um tempo atrás, quando a gente ainda estava aqui. Hoje já estamos aqui, todos nós. Então, é da natureza do que somos. Mas essas marcas energéticas que ficam ali aderidas espiritualmente, elas é que, de certa forma, fazem com que se expresse em nós as enfermidades. Se eu sou um que fuma, sabendo que vai fazer mal, estou consciente. O Espiritismo também é maravilhoso enquanto doutrina, porque ele não proíbe ninguém de nada, ele não obriga ninguém a nada, ele só deixa cada um livre para ser bom no seu arbítrio, sabendo que há as consequências do uso desse arbítrio, para o bem ou para o mal. Se eu me exponho a algo que me é tóxico, que é prejudicial, esse prejuízo virá. Maior ou menor, virá. Mas é o resultado da escolha que eu faço. Marco-me a nível espiritual, energeticamente, e essa marca energética se expressa no físico. Porque, se não for isso, como é que a gente explica a condição de doenças de nascença? E que a gente também não entre no
reencarnado tem a oportunidade de participar do planejamento reencarnatório e podemos pedir algo que seja importante para nós. Não a nível de expiação, mas de prova. Ou algo que pode afetar a nós, mas vai estar valendo os familiares que vão estar nos apoiando. E é essa vastidão, um panorama que torna o Espiritismo maravilhoso nas várias explicações que ele nos traz para entender essas coisas. Digamos que numa existência passada eu me expus exageradamente a determinadas substâncias que me afetaram o sistema gástrico. Faço de eu nascer na atual encarnação com algum problema decorrente dessa exposição que eu me permiti lá atrás. Se a cura me fosse permitida, se fosse, será que eu não correria o risco de agravar a situação? Que ainda eu poderia estar trazendo em mim um pouco da compulsão ou da vontade que se expressou antes que levou aquele processo. Isso não pode acontecer na presente existência. Pessoas que têm um descontrole no álcool exagerado, utilizam o álcool em grande volume e que adoecem e que de repente afetam o fígado. E vai ao médico, o médico fala: se você não parar de beber, você morre. E com medo de morrer, a pessoa para. Está seguindo o tratamento. E vai no médico, o médico faz o controle, a avaliação. Nossa, está ótimo, está melhorando. Você está perto de receber a alta. Muito fácil da pessoa ficar ansiando pela alta do tratamento para poder voltar no médico. Aí entra lá as curas que Jesus realizou quando ele dizia: vai, não peques mais. Mesmo no caso do tratamento do exemplo ou de qualquer situação, Jesus sempre tirava a responsabilidade dele e falava: a sua fé te curou. Porque não é só o medicamento, porque o parceiro também cura. E porque às vezes alguém que se coloca no tratamento sem a fé, mesmo com o melhor medicamento, não consegue obter a cura. E o que está no parceiro não consegue. Tem um processo de fé acontecendo aí, potencializando o efeito do tratamento. Ou o inimigo, que a fé não está presente. Quando a gente fala em cura, sempre nos vem muito essa visão à mente. Mas a gente tem que estar atento. Tem uma dificuldade de ordem física, desejo a cura. Se eu obtiver essa cura, voltarei a pecar. Aí vamos entender o que é o pecado também. O pecado é a atitude que nos levou a conhecer. Então eu não devo me tratar quando eu estou doente? Negativo. Se fosse assim, Deus não daria aos cientistas o recurso de desenvolver tratamentos, terapias, medicamentos, aparelhos para fazer realizar exames. Muitas das vezes o choque do diagnóstico nos impacta. Isso pode nos colocar numa situação de ressignificar o comportamento, ressignificar a vida. Se é que nós somos atentos e não estamos ali só de passeio. Mas a cura desejada não deve ser somente a cura física. Muito mais comprometedores
energéticas, perispirituais, que podem nos levar às doenças. Vou ter que virar santo, então? Não. Não devemos nem tentar. Às vezes é uma realidade distante para nós. Mas nos tornarmos o pior que nós damos conta dentro das condições que são as nossas, seria muito legal para nós. Se a gente busca só a curação física e não atua naquilo que nos marca energeticamente, nós vamos ficar enxugando de. Então, mesmo que eventualmente a nível físico tenha uma melhora, uma reincidência é um risco muito alto. Tem uma chance muito grande. Mas se a gente enxerga uma orando na vida como ele se faz, nas múltiplas experiências encarnatórias, com os intervalos que tem entre uma encarnação e outra, esses intervalos funcionando a nível de preparo para nós, e a gente enxergar isso nessa linha tão extensa, se a gente conseguir perceber que essa experiência material é muito significativa, mas não é o mais importante, ajudaria muito se a gente desse conta de adquirir esse estado de consciência. E aí é esforço. Se a gente se dedicar ao estudo do que o Espiritismo nos explica, facilita muito. Quando a gente tem acesso à informação, a gente tem uma maior chance de transformação. Fala-se muito aí de formação vale muito. Formação vale, mas para valer ela tem que ser aproveitada. Se é um dado que recebemos e que passa, do que adiantou ter acesso à informação? Nas horas básicas do Espiritismo nós temos um manancial de informações para esclarecer. Vale a pena, vale muito a pena a gente estudar, para conhecer. Queira se tornar espírita ou não, vale a pena conhecer. Escolas de formação católica, por exemplo, eles estudam as obras básicas do Espiritismo para conhecer. Aproveitando que eu peguei esse gancho, ainda está em tempo. Nós começamos agora, no início do mês, o estudo sistematizado da doutrina espírita em turmas de vários níveis, né, para quem já participou, afastou, teve interesse de voltar, é possível. Para quem nunca participou, tem interesse em participar, também é possível. Aula uma semana, na segunda-feira, às 19h30, às 21h. Se alguém tiver interesse, fique à vontade de abrir o convite. Estudar para conhecer, para saber do que se trata. No item 7, capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos traz essa proposta. O Espírito de Verdade é uma corte de espíritos alinhados a nível espírito de ordem crística, alinhados com o pensamento do Cristo e que tinham a responsabilidade de conduzir ordenar o surgimento do Espiritismo através do apoio a Kardec e aqueles que participavam do seu grupo. E o Evangelho segundo o Espiritismo tem presença muito marcante
apostólico patenteou, nada disso. Os fracos, os sofredores dos enfermos são os meus filhos prediletos. E eu venho salvá-los. Quando aparece o eu com letra maiúscula, nós sabemos de quem estamos falando. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dar força e consolo. Quando a gente adoece, nosso psicológico se afeta, a autoestima baixa. Começamos a enxergar cinza, nosso olhar vai perder na cor. Não é que as cores deixam de estar presentes, é questão de sintonia. Tem um processo acontecendo conosco, e se a gente descuidar, nós entramos numa espiral, e isso vai se tornando mais sério, vai estar gravando. O Evangelho para nós tem um valor. Se nós pudermos usar esse tratamento como o mais potente dos medicamentos já descobertos. Nós precisamos fazer esse tratamento valer com fé. Fé cura? Essa é a pergunta colocada. É outro item 7, esse aqui é do capítulo 6, né? Mas nós vamos ver no capítulo 19, também do Evangelho. Kardec se faz muito claro quando nos traz a seguinte afirmação: a fé raciocinada, a fé que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade, não deixa nada escondido, não deixa nada mal explicado. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Eis porque não se torna. Acreditar porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu, quando a gente estuda meio caminho para que isso possa se dar. É a observação de Kardec que ele mesmo colocou nesse item do Evangelho. E essa frase daqui é uma das magistrais frases de Kardec. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque religiosamente sempre prevaleceu o conflito de fé e consciência. Fé que pode encarar a razão da ciência. Mas entendendo que tem coisa que, por exemplo, o Espiritismo nos explica, que a ciência não consegue confirmar. Então ela não comprova. Não quer dizer porque a ciência não comprovou que aquilo não seja uma verdade. Faltam elementos para poder ter essa comprovação. Mas aí, a fé que há em nós pode enxergar essa conexão. O Espiritismo conduz a esse resultado da fé inabalável que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas. Razão pela qual triunfa a incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática ou oposição interessada.
do sacerdote, do ateu e do descrente, criando 3 perfis que deveriam ser de pessoas que chegavam até ele, querendo contrapor aquilo que ele afirmava, e esses 3 diálogos ele traz as perguntas que eram formuladas a ele e as respostas que ele dava. Então ele devia utilizar esse livro como um recurso. Você quer discutir comigo sobre o que eu estou falando? Não chega para mim dizendo eu não acredito, porque eu não acredito. Pega esse conteúdo que está aqui, formula a sua opinião baseada no que eu afirmo, no que eu estou afirmando. E aí a gente conversa. Kardec não se importava de trocar ideia com ninguém. E exatamente esse processo da discussão do diálogo com quem pensa o contrário contribui muito para o crescimento de todos aqueles que se colocam nessa discussão de boa vontade. Esse livro foi o segundo. Logo depois do Livro dos Espíritos, em 1859, se não me engano, em 1861, ele veio ser publicado no Livro dos Espíritos. No item 12 do capítulo 19, também do Evangelho segundo o Espiritismo, assinado assim, um Espírito protetor. Ele nos traz orientação. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Eu tenho fé em questões de realização na matéria, fé humana. Eu tenho fé em questões permanentes, espirituais. A fé entra no departamento do divino. E esse Espírito protetor também diz: um homem de bem que crente ou acreditando em seu futuro celeste, deseja conhecer a sua existência de belas e novas ações, ao absorve na sua fé, na certeza da felicidade que ele espera no futuro, a força necessária, e ainda isso opera milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Como a fé religiosa é interessante. Toda doutrina, toda religião cristã é espiritualista. Acredita na existência do espírito, da alma. O espiritismo acredita, o catolicismo também, os evangélicos também. Numa forma diferente do plano espiritual, mas está tudo certo. Somos espiritualistas. Mas aqueles que Kardec disse que não participariam dos seus estudos porque não acreditavam na existência do espírito da alma. Os ateus e os materialistas. Como é a perspectiva de vida de alguém que se coloca como ateu ou como materialista? Deixa eu resolver tudo, deixa eu fazer tudo que eu estou pronto enquanto eu estou com aqui, depois acabou. Quem é espiritualista sabe que a alma sobrevive, que carrega consigo as responsabilidades do que fez bem e do que deixou de fazer, sem o terrorismo das ameaças do sofrimento eterno, sabe, e de acordo com o comportamento, pode se dar bem ou não. Se a gente sabe disso, por que não caminhar na direção que nos leva a nos dar bem? Duas questões que se impressionam muito nas reuniões mediúnicas. Primeiro, com tristeza, quando se apresenta um irmão e é perguntado a ele se ele tem alguma religião, e
ele já morreu, porque na maioria das vezes ele não sabe disso. E não se deve dar essa notícia dessa forma abrupta, para nos levar a um choque. Mas ali, nas conversas, nas entrelinhas, já lançou. Você já pensou no temor da morte? O que você acha que tem temor da morte? Religioso. Eu acho que temor da morte. Mas não é isso que se escuta na religião. Mas eu acho que é. Então a gente vê que algumas escolas religiosas falham no esclarecimento aos seus seguidores. E mesmo nós espíritas podemos estar correndo esse risco. Muitas das vezes, pela nossa indisposição em aprender a fazer. Essa é uma das questões que me deixa triste. A outra é quando você acolhe o irmão para iniciar um atendimento, sempre tem um cumprimento, seja bem-vindo. Pelo menos nas reuniões que eu participo. E ele responde: se você soubesse quem que eu sou, você não ia achar que eu sou bem-vindo. E lá, seguindo a conversa, quando é feito para ele a proposta de lembrar de Deus e sintonizar numa prece, ele fala: mas alguém que já fez tanta maldade como eu fiz, vale a pena rezar. No Espiritismo a gente percebe toda hora. Isso é um chamamento para todos. E muitas das vezes, se essa fosse a nossa crença, enquanto ainda estamos aqui na condição do erro, possivelmente a gente não erraria, ou pelo menos não erraria. Nos encontraríamos do lado de lá numa situação bem mais favorável. Esse Espírito Protetor ainda diz mais. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé pós-criação. O magnetismo, que vai acontecer daqui a pouco, dentro daquela sala que ele nos filme. Passe é a transmissão de energia magnética. Mas não é só lá. Aqui no salão isso já está acontecendo. Nós estamos envolvidos no ambiente com um grande aquário de água cristalina. Essa água cristalina é a energia que envolve o ambiente. Se nós nos abrirmos, nós já começamos a receber. A questão magnética é tão importante que a gente entenda que muitas das vezes a cura das nossas enfermidades pode se dar pelo direcionamento magnético positivo que nós realizamos. Se nós não soubermos como operar esse direcionamento magnético positivo e descuidadamente fizermos um direcionamento negativo, isso contribui para que a gente adoeça. Isso é pensamento positivo. Cura, eleva, nos tira da faixa do assédio nas sombras. Simples, mas nossa mente lá fora, ela oscila demais. Então a gente precisa manter ela um pouco mais bem direcionada, vamos dizer assim. Muito equilíbrio. É pela fé que ele cura o magnetismo e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. O que Jesus dizia? A sua fé te curou. O que Jesus tinha feito? Uma imposição magnética ou apenas trabalhado
mulher hemorrágica, era uma mulher que vivia sob preconceito. Ela sangrava. E o sangue da sociedade na época de Jesus era impureza. Por isso que na parábola do bom samaritano, o homem caído não foi acolhido pelo sacerdote nem pelo levita. Eles evitaram tocar no ensanguentado, porque eles perderiam a condição de purificação. Precisariam passar por um processo de purificação do templo novamente. Seria um pouco complexo para eles, mas isso não justifica a negativa do socorro. A mulher com a hemorragia vivia naquela época como há 60 anos atrás os nossos irmãos cancerianos. Eu mesmo, nossa, vou denunciar, vou entregar. Na Benedito Valadares, falava-se fazendo os leprosos, irmãos deformados, contas de Pedro Augusto, curativos, escondendo as suas deformidades. Era tão impressionante. Eles caminhavam na rua, eles não podiam subir no passeio. Eles pediam ajuda a alguém, as pessoas jogavam no chão para eles pegarem quem colocava na mão deles. Isso foi o que preconceito que nós vivemos 50, 60 anos atrás. Imagina isso na época do Cristo. Essa mulher, Heloísa, vivia isso. E ela, com medo de ser impedida por Jesus, ela estabeleceu para ela que se eu conseguir tocar a veste dele lá na parte mais baixa, lá na barra, eu vou me curar. Ela fez um esforço enorme e conseguiu. E se curou. Mas Jesus, com a sua capacidade de perceber o magnetismo que circulava, perguntou: quem me tocou? Ela estava de costas dele. Ela estava nas costas dele. Eu senti que de mim saiu virtude. Energia magnética flui. Ele sentiu e quis saber. Mas ele sabia bem do que se tratava. Ele só quis colocar aquilo como um exemplo para os demais. É pela fé que o magnetismo cura e produz fenômenos singulares que no passado nós chamamos de milagres. Ele diz, repito, esse repito é desse Espírito poderoso. A fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si, se tivéssemos essa consciência e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, os relatos dos milagres da época de Jesus, os que vieram depois, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. É um potencial que nós carregamos e podemos expressar. E se não expressamos, é porque está faltando alguma coisa da nossa parte. É hora de emplacar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Lá corta. Bem que mal sofrido. A prece é um sustentáculo para a alma. É uma estrutura, é um pilar, é um arrego. Mas a prece não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva
Temos a fé nessa vontade de Deus, reconhecemos Deus com esses atributos: amor, bondade, justiça, porque Ele é tudo isso. Ele complementa: bem-aventurados os aflitos, pode então se traduzir assim. Bem-aventurados os aflitos se traduz: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, pois serão multiplicados por 100 a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virão recursos. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a essa outra: ajuda-te e o céu te ajudará. A gente quer ajuda do céu, mas não ajuda. Busca e acha. Pedi e obtereis. Buscar e encontrar tem a ver com atitude. Pedir e obter tem a ver com a ação. É o princípio da lei do trabalho. Ajuda-te, faça, e a resposta vem. E por conseguinte da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho. Isso que é o trabalho põe em ação as forças da inteligência. E é trabalho toda ocupação útil. Trabalho não é só aquela atividade que é remunerada. Toda ocupação útil é trabalho. Ação voluntária é trabalho. Muitas das vezes mais meritório, porque é voluntário. Trabalho profissional, muitas das vezes, é uma circunstância, uma exigência que a gente tem que atender. E muitas das vezes a gente não se encaixa muito naquilo ali. Mas no trabalho voluntário, por exemplo, a gente vai porque tem prazer, a satisfação, a alegria de se dedicar àquilo. Estudo é trabalho. Ocupação útil na formação do ser, formação básica, formação específica, formação profissional. Santo Agostinho pergunta no item 19 do capítulo 5 do Evangelho: ó homens, então só reconheceis o poder do vosso Senhor quando Ele vos haja curado a chaga do corpo, coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Só glorificamos a Deus se tudo estiver atendendo ao rigor das nossas exigências. Se não tiver do jeito que a gente quer, Belém, fiquei com Deus, então não reconheceis o seu amor, senão o amor de Deus, tá? Senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e viagens, restituído o brilho, a alvura. Preces serve basicamente para 3 propósitos: agradecer, pedir e louvar. Para louvar a Deus, a gente tem que ter Deus no nível de consciência e de reconhecimento absolutos. Isso é um processo que a gente tem que trabalhar. Pedir o que a gente mais faz, mas nós não podemos esquecer de agradecer. É o exercício da gratidão que muitas das vezes nos engrandece. Também tem um efeito magnético muito benéfico sobre nós. E Paulo dizia: em tudo dai graças. Tudo é tudo. Na onda boa, na onda má. Porque tudo está dentro de um quadro, de um propósito maior, que é muito importante para nós. É que eu vou pular os slides aqui. Eu já cheguei no ponto final, eu daria um complemento
Eu convido a todos a fechar os olhos, levar os pensamentos a Jesus, agradecendo por esses benditos momentos passados aqui nessa casa de amor, essa casa acolhedora, que nos traz essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, estudando o Evangelho do Cristo. Que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que possamos tornar pessoas melhores a cada dia. Agradecemos a Jesus, aos bons espíritos da casa e a espiritualidade amiga, todo o amparo e o apoio em todas as tarefas da casa. Que possamos ter sempre fé e esperança na vida. Possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Que assim seja. Gostaríamos de informá-los sobre a programação de atividades da nossa casa e convidá-los para participarem conosco. Segunda-feira, estudo sistematizado da doutrina espírita às 19h30. Fica aqui o convite para quem quiser começar. Já começou o estudo, mas quem quiser começar ainda dá tempo, tá? É só fazer a inscrição na recepção. Terça-feira, as palestras às 20 horas. Quarta-feira, o Evangelho Virtual às 20 horas. O link para acesso ao grupo está disponível na recepção. Quinta-feira, o estudo do Evangelho presencial às 20 horas. Sábado, palestra às 19 horas. E domingo, o estudo do Evangelho presencial às 19 horas. Após os evangelhos presenciais e as palestras, sempre acontece trabalho